Olá, aqui é a Andrea Volney, psicopedagoga, ativista quântica, especialista em neuropsicologia, e nós estamos refletindo, tô trazendo para vocês uma série de vídeos onde nós vamos pensar sobre a alfabetização e como articular essa alfabetização às questões emocionais, afetivas da criança, que vão criar um terreno fértil para que ela aprenda sem sofrimento, que ela aprenda de uma forma leve e que dê um significado muito positivo para essa aprendizagem, tá bom? Então, vamos pensar hoje o que pensa uma criança que não sabe ler, não sabe escrever. Quando ela olha aquele tanto de letrinha, né? Uma criança novinha que ainda não tem muita experiência, porque tem crianças que não sabem ler e não sabem escrever, mas que já foram para a escola, que tiveram toda uma vivência, então ela já construiu alguns conceitos. Mas aquela criança que está no comecinho, que não tem vivência ainda dessas letras, o que ela pensa? Essas hipóteses que a criança passa precisam ser preenchidas antes de aprender a ler e escrever, porque se ela não preenche essas hipóteses, fica tudo solto, bagunçado na cabecinha dela. Então, na hora de ler, esses vão ser grandes entraves para a aprendizagem dessa criança. Tá bom? Então vamos lá. Número 1. A criança acredita que a gente pode escrever qualquer coisa com qualquer letra. Não sei se vocês já passaram aquela situação onde a criança aprende a traçar as letrinhas, aí ela coloca um monte de letrinha agrupada, chega pra gente e pergunta assim, me diz o que está escrito aqui. Então, ela acredita que nós podemos escrever qualquer coisa com qualquer letra. Nós precisamos ajudar essa criança na compreensão de que existe uma ordem certa, que existe uma representação fonêmica nessa escrita, mas é devagar. Calma, nós vamos aprender como é que a gente vai fazer isso. Então ela pensa que pode escrever qualquer coisa com qualquer letra. Outra coisa que ela pensa, o tamanho do objeto tem relação com o tamanho da palavra. Então você pode até fazer essa experiência. Você pede para a criança escrever formiguinha, ela vai escrever com pouquinhas letras. Se você pede para ela escrever boi, ela vai escrever com muitas letras. Isso é o realismo nominal. Então, essa representação simbólica do objeto, a criança acredita que isso vem também para a escrita. Outra coisa, a criança muitas vezes não, quando você pega um livrinho de literatura, ela não sabe que nós precisamos ler nas letras, ela pensa que nós lemos nas imagens. Então, precisa mostrar, levar a criança a compreender que nós lemos nas letras, certo? Vamos ver outra coisa aqui. Essa eu já falei. Que existe uma ordem para escrever. Uma coisa que você pode fazer com a criança. Uma coisa que você pode fazer com a criança é o seguinte. Pegar uma palavra, o nomezinho dela, por exemplo, tá lá escrito Mariana. Então você pega o nominho da Mariana, troca algumas letrinhas de lugar e fala assim, agora, será que aqui está escrito Mariana? Se eu tirar essa letrinha do começo e colocar essa letrinha no fim, se eu inverter essa e essa letrinha, vai ficar escrito Mariana? Então, essa aí também é uma construção importante para a criança. Outra é saber que a nossa escrita tem convenções. A gente começa a escrever da esquerda para a direita. A gente escreve de cima para baixo. Isso é uma convenção que as crianças não sabem. Então elas pensam que a gente pode escrever em qualquer direção, em qualquer ordem. Também, como que a gente pode fazer isso? Quando a gente vai ler um texto, colocar o dedinho e mostrar que nós estamos lendo nas letras, que existe essa ordem, da esquerda para a direita. Então, deixar que a criança passe o dedinho na leitura para simular essa leitura, tudo isso são passos essenciais para ela desenvolver essa compreensão de para que serve esses tanto de símbolos que estão aqui, né? Então, vamos cuidar para que essas compreensões estejam claras na cabecinha da criança, porque isso faz parte do processo. E depois nós vamos acrescentar então análises de palavras para elas compreenderem tudo isso aqui. E quais palavras? Palavras que tenham significado, porque muitas vezes a gente quer ensinar palavras para as crianças que estão totalmente fora de um sentido para elas, né? Então a gente vai ensinar palavrinhas com P, eu vou ensinar lá pedra, pipa, pote, papai. Então, criança, ela vai pensar nas relações entre essas palavras. Que relação que existe entre essas palavras?
aí o sentido vai embora. Quando o sentido vai embora, a criança começa a perder a lógica de pensar sobre a escrita. Tá bom? Então, cuidem para que esses requisitos estejam bem preenchidos na cabecinha da criança. Vamos aí, seguindo para o nosso próximo vídeo e confiança quântica.